Olá, muito bem-vindo à nossa conversa de hoje, que tem um tema especial, atual e bem provocativo, que é a relação da educação e a robótica numa perspectiva que não seja a gente fazer mais do mesmo, né? E quem me ajudou a encontrar essas possibilidades foi o Matheus, que está aqui agora para conversar com a gente, o Matheus Batista. Ele é cientista da computação e encontrou uma maneira muito bonita de transformar as possibilidades da robótica educacional, da tecnologia educacional, e vem inspirando a gente aqui no Lá Vou Eu e muitos outros espaços e pensadores em relação a essas novidades. E aí eu quero agradecer muito a sua presença hoje, Matheus, aqui, você se disponibilizar para esse encontro, e aí pedir para você contar um pouquinho do que é que você vem experimentando, descobrindo. Bruna, eu que agradeço você ter me convidado a participar do Mergulhos. É uma experiência muito interessante para mim. Assim, a princípio, se eu fosse pegar uns 5 anos atrás, eu não me via falando sobre educação ainda. Eu me via mexendo com robótica, mas não me via falando sobre educação. Então, está sendo bem interessante participar desse evento com tantas pessoas brilhantes assim também na programação. E o que você falou, assim, realmente provocador. A minha perspectiva sobre como a educação e a robótica podem trabalhar, ela não muito comum em relação ao que a gente tem hoje no mercado, tanto na, na área privada, né, de escolas particulares, quanto em escolas públicas e tudo mais. A forma como a robótica é empregada hoje, ela é empregada de uma forma muito funcionalista, muito tecnicista. E eu tenho uma perspectiva totalmente diferente, e isso não vem só de mim, isso vem também do grupo que trabalha comigo, né, que a gente vem trabalhando algumas oficinas e também pensando em ambientes, né, voltados justamente para essa educação inclusiva e que não seja tecnicista e funcional, né, como a maioria dos lugares. Hoje é muito comum a robótica ela ser empregada de uma forma bem manual. A criança tem um manual certinho de como ela tem que seguir passo a passo da aula. Ela é praticamente tudo cronometrado, é tudo muito. Hoje se tornou tudo muito fácil e o professor, muitas vezes ele nem tem muito papel, né, em relação ao que a criança está fazendo, porque está tudo no manual e a criança segue apenas o que está no manual. São peças prontas, peças bem montadas, é quase uma linha de montagem trazida para a sala de aula. E num paralelo, né, acho que é exatamente esse lugar que está posto na educação em geral e que a gente está buscando arejar, né? Pelo menos arejar e procurar outros movimentos. E aí a gente vê a reprodução de um mesmo conceito, de um mesmo modo de relação em qualquer instância que se aproxime da escola, da educação. E aí na robótica isso acontece também, né? E aí eu acho que ele ganha um brilho porque é um elemento novo, a princípio é a tecnologia, né? Então isso vira até um atrativo, muito sedutor. Então, né, quem tem esse elemento tem um diferencial como proposta educacional. Mas a gente percebe que essencialmente está se reproduzindo as mesmas coisas, né? Exatamente. Na verdade, a educação ela se tornou um mercado muito atrativo, né? E por se tornar um mercado muito atrativo, você precisa vendê-lo de alguma forma, né? Da melhor forma possível. Então, quando o pai busca que a criança ela tenha contato com a robótica, ela na verdade está pensando no que a criança pode vir a se tornar, pensando nela como um engenheiro, pensando na criança, ela já está, na verdade, adultizando a criança antes mesmo da hora mesmo da criança pensar naquilo, né? Por quê? Porque é um mercado. O pai, ele vê aquilo como uma forma de fazer com que o filho tenha sucesso no futuro, né? Quando, na verdade, não é para isso não é para isso que a robótica pode ser utilizada. A robótica, ela tem muitas formas, assim, de serem utilizadas para que a criança desenvolva, né? E não pensando justamente nessa questão mercantil,
que é uma coisa que tem assim atingido muito assim a educação recentemente. E a robótica, por estar na área de exatas, por ser pensada por engenheiros, ela acaba sofrendo isso de uma forma bem intensa, né? E mesmo assim, e mesmo com esses pontos, é bem interessante a forma como a robótica foi apresentada para mim. Ela foi apresentada um pouco nesses moldes tecnicistas, nesses moldes assim com coisas certinhas, programadas e tudo mais. Porém, a pessoa que apresentou isso para mim, ela tinha uma visão diferenciada. Ela instigava a nossa criatividade, e apesar das ferramentas que a gente está utilizando, elas serem todas colocadas num molde, a criatividade nossa era explorada com a robótica. Meu primeiro contato com a robótica foi com 12 anos de idade. Eu fiz um curso no Senai, em Joinville, Santa Catarina. Meu pai me colocou lá pensando nessa mesma questão de vendo o filho como um engenheiro no futuro, vendo um filho mexendo com tecnologia no futuro. E mal ele sabia o que iria se tornar, né? Mas quando eu tive esse contato com a robótica foi muito interessante, porque como a gente era instigado, a nossa criatividade, eu lembro de assim, uma coisa muito marcante. Eu fiz 1 ano e meio nesse curso de robótica, e nesse 1 ano e meio eu participei da Feira Catarinense de Inventores, a terceira Feira Catarinense de Inventores. E era uma coisa para uma criança de 12 anos muito assim fascinante, né? Você ter uma ideia, essa ideia ser aprovada por alguém, você montar essa ideia e você levar essa ideia para ser exposta para um público e tudo mais. Foi uma coisa muito interessante. E aí, é lógico, né? Todo o ecossistema que veio junto com essa experiência, ele não faz parte apenas da robótica. Mas eu enfrentei situações muito interessantes, porque quando eu fiz um carro que ele era um carro que estacionava automaticamente, estacionava sozinho. Era um carro que ele utilizava sensor infravermelho. No caso, era o que a gente conseguia trabalhar, a gente usava o Lego para fazer as nossas oficinas, né? Era para crianças. A gente usava o sensor infravermelho para fazer o carro estacionar. E estava tudo certinho quando eu saí de Joinville. A feira ia ser em Florianópolis. E quando eu cheguei em Florianópolis, eu abro a caixa, era tudo feito de Lego, estava destruído, tudo quebrado. E aquilo foi uma coisa muito interessante, que eu vendo a criança, quando ela vê a criação dela toda destruída, antes mesmo dela apresentar para alguém, ela traz um problema, uma situação problema. E eu lembro que eu tive que montar na hora. Na época a gente usava disquete para programar os robôs. Eu fui ligar o disquete para colocar o programa novo, o programa não funcionava, eu tive que programar na hora o robô. E no final das contas eu nem me importei com isso, porque tudo aquilo era muito interessante, tudo aquilo era novo. A Feira Catarinense de Inventores, ela não envolvia só crianças, ela envolvia adultos, né? A invenção que foi a ganhadora naquele ano era uma mesa, era uma cadeira, na verdade, que era uma cadeira leito voltada para deficientes, sabe? Era uma coisa que era uma coisa muito interessante. É um ambiente muito interessante, a tecnologia com a criatividade. Mas eu mexi apenas com. Foi esse meu primeiro contato, e depois disso, eu não mexi mais com robótica, né? Eu sempre fui muito envolvido com computação, gostava de mexer no computador. Na época a gente não tinha um computador, então eu tinha que ir na Lan House mexer, e eu gostava muito desse contato e tudo mais. Meu pai incentivava também, porque ele via a importância disso. E só que no final das contas, essa experiência passou, né? Depois de um tempo acabou nem sendo ela foi impactante, né? Eu não esqueci mais disso, mas ela passou despercebido, porque eu voltei para outras rotinas, eu parei de ter o contato com a robótica. E para você ter uma ideia, com 17 anos eu queria fazer publicidade e propaganda. Eu não tinha nenhuma visão assim de mexer com robótica ou ir para a área de exatas e tudo mais. Mas eu não tinha ainda, eu não tinha entrado ainda numa fase de me preparar para a universidade, me preparar para o vestibular. E quando eu fui me preparar para isso, eu percebi que eu gostava mais de matemática, de física, de química, eu gostava da área de exatas. Quando eu percebi isso, eu lembrei dessa experiência que foi tipo 5 anos antes, e aquilo foi determinístico assim para mim. Meu Deus, eu quero mexer com isso, eu quero trabalhar com robótica. E aí eu fui atrás do curso de engenharia da computação, acabei entrando em ciência da computação na Unesp de Bauru, porque tinha um viés voltado para a parte de hardware, né? Tinha um professor que trabalhava com robótica, e foi aí quando eu entrei na universidade, eu voltei a ter o contato com a robótica.
E aí foi aí que vieram as experiências mais recentes, que começou a dar um boom mesmo no que a robótica ela significa para mim, que foi quando eu entrei para o time de futebol de robôs da Unesp de Bauru, tive um contato com a robótica avançada, com computação avançada. Foi quando eu comecei a trabalhar com projetos, projetos da própria Unesp de robótica. E nesse meio tempo, a universidade, e aí, na verdade, vem um outro ponto, né, de como a educação apareceu para mim. E a educação, ela apareceu para mim de uma forma totalmente diferente. Eu me tornei voluntário de uma ONG aqui de Bauru, chamada Projeto Formiguinha, e eu fui justamente para dar aulas de matemática, né? Eu fui com uma visão, uma aula montadinha para crianças de 10, 11 anos. Era uma aula montadinha, todo expositivo, eu sabia que eu ia colocar na lousa, porque até então eu só tinha um tipo de estímulo, né, do que era a escola. E aí eu percebi que foi um fracasso total. Eu tentei escrever na lousa, eu tentei fazer as crianças prestarem atenção, foi um fracasso total. Eles não aprenderam nada de matemática com a aula que eu preparei. E aí eu comecei a buscar, né, por que isso aconteceu, né? Para mim deu tão certo, o que aconteceu? E aí foi aí que eu comecei a explorar, conhecer, me envolver mais com pedagogos, com psicólogos e perguntar por que não estava dando certo, conversar com outros voluntários dessa ONG mesmo, aprendi muito com os voluntários de pedagogia dessa ONG. E aí eu descobri que o que eu estava fazendo, na verdade, era uma educação tradicional. Eu estava levando um conteúdo, estava empurrando esse conteúdo para as crianças, e aí quando eu entendi isso, e o conceito de educação, e até mesmo de assistência social, da área social, de terceiro setor e tudo mais, quando isso ficou claro na minha mente, eu percebi o seguinte: como que eu vou levar um conhecimento que ele não faz parte da realidade daquela criança? Como eu vou fazer isso se eu não conheço qual é a identidade daquela criança, o que acontece na casa daquela criança, o que acontece na escola daquela criança, o que ela faz no dia a dia, o que ela faz na rua? Como que eu vou fazer isso sem conhecer, né, essa criança, o educando? E eu percebi que ensino-aprendizagem era um negócio totalmente diferente do que aquilo que me foi imposto durante 11, 12 anos da minha vida, né, no meu período escolar. E foi aí que eu comecei a explorar isso. E quando eu aprendi esses questionamentos, eu comecei a me envolver com um projeto da faculdade, do meu orientador, que envolvia robótica educacional. Eu sempre via meu orientador trabalhando com esse projeto de robótica educacional. O projeto se chama AEDROMO, que é Ambiente Experimental e Didático de Robôs Móveis. E aí, depois que eu tive essa visão, eu cheguei com o meu orientador e falei assim: olha, do jeito que a gente está fazendo aqui, a gente nunca vai chegar em lugar nenhum, porque ainda era um projeto tecnicista, ainda era um projeto voltado para uma pedagogia funcional. E tudo isso só foi possível, essa perspectiva do que era robótica educacional, só foi possível quando eu tive contato com a educação de uma forma totalmente diferente, né? Que foi graças a esse contato social mesmo. E aí eu percebi, a gente tem, na palavra robótica educacional, 50% dela é educação. É apenas os outros 50% apenas que são robótica. Então não adianta você inventar circuitos cada vez mais mirabolantes, inventar cada vez mais robôs mais complexos, ou inventar cada vez mais melhorar a sua linha de produção para que a criança consiga montar um robô, sendo que você tem 50%, metade daquilo é um processo educacional extremamente complexo, que vai desde como a criança interage com o objeto, como ela conhece o mundo através daquele objeto e como ela consegue enxergar aquele objeto na realidade dela. E se aquele objeto for um robô, a gente tem cada vez mais dificuldades de como aquilo se encaixa na realidade da criança, né? Porque hoje a robótica ela está muito mistificada, né? Geralmente quando eu faço até um exercício mental assim, com a maioria das pessoas eu acerto, que eu falo assim: quando eu falo robô para você, eu falo de robótica, você já vai pensar num robô humanoide, com 2 braços, com 2 pernas, cheio de circuitos, saindo para todo que é lado e tudo mais. E robótica, na verdade, ela não é apenas isso, né? Existem, é lógico, assim, é muito na cultura popular, é muito comum você ver o robô como um ser humano de metal. Mas na verdade não é isso. Você pode trabalhar. Eu trabalhei na minha universidade, minha iniciação científica e o meu TCC. Eles foram todos um robô que ele é um cubo de 7,5 por 7,5 com 2 rodas.
né? E a forma como o circuito dele ele é muito simples, né? A parte complexa dele estava na parte de programação. E aí eu comecei a pensar, né, como que a gente pode trabalhar robótica, até mesmo nesse ambiente que eu comecei a atuar junto com esse meu professor, junto com os meus colegas de laboratório, e aí eu cheguei à conclusão de que a gente precisava, na verdade, descer um nível. Da mesma forma como a educação ela foi apresentada para mim com os pés no chão, com os pés na terra, colocando a mão na terra, correndo com a criança, suando, pulando, brincando, eu queria que essa mesma coisa acontecesse com a robótica. Porque a robótica foi um ponto tão importante para mim, né? Ele definiu basicamente como vai ser toda a minha vida daqui para frente, né? Eu não teria tomado a decisão de ter entrado na universidade, principalmente no curso de ciência de computação, se não fosse a robótica. Mas da mesma forma você pode falar, mas às vezes a criança ela é mais humanas do que exatas. Eu também tive oficinas de literatura, eu também tive oficinas de contação quando eu era mais jovem. Nada disso me fez ir para um caminho diferente da área de exatas, né? Por quê? Porque aquele estímulo foi importante para o meu desenvolvimento? Foi, mas ele não era o único que estava disponível. E eu acho que essa é a questão importante que a gente tem que trabalhar na educação. Os estímulos que eles estão disponíveis para que a criança desenvolva, eles têm que estar disponíveis de forma universal. Então, por que que hoje não é tão comum a criança brincar com o robô quanto ela pula amarelinha, quanto ela joga futebol? E aí vai muito disso, a robótica está mistificada, ela está enrijecida. É muito difícil você levar um projeto para a sala de aula, por quê? Porque normalmente o professor não está capacitado para isso, o educador não está capacitado para isso, ele não sabe como conduzir uma experiência científica utilizando robótica com crianças mais jovens, e a gente acaba tendo atividades complexas demais para uma criança, e apenas algumas crianças se encaixam, que são as crianças que têm aptidão. No caso, eu me encaixei com robótica porque eu tinha aptidão, mas é lógico, né? Eu estava num curso que ele era específico para isso, né? Era um curso específico de robótica, então quem estava lá estava interessado. Mas por que isso não acontece de forma global? A gente fez, e aí é muito interessante, quando a gente pensou nisso, e até foi a aproximação do Lavoeu que começou a validar um pouco essa ideia, né? Com o Lavoeu a gente começou a ver, tipo assim, como que a gente vai trabalhar a robótica de forma livre e de forma universal, né? Foi um ponto muito, muito importante, assim, e a gente queria que a robótica fosse aplicada de forma diferente nas escolas. A gente não pode ter um robô de argila, a gente não pode ter um robô feito de massinha, a gente não pode ter uma criança de 6 anos trabalhando com um robô. A gente pode. A questão maior é que a gente pode pegar esses conceitos e adequá-los para o desenvolvimento daquela criança, né? A gente não vai colocar teorias complexas de circuitos eletrônicos para criança com uma criança de 8 anos de idade. Mas a gente pode fazer ela acender uma lâmpada, a gente pode fazer ela ligar um motor utilizando massinha, utilizando argila, utilizando uma bateria simples que ela pode encontrar, tirar do controle remoto da casa dela, desmontar todos os brinquedos dela e fazer o que ela quiser, né? Então, esses pontos importantes que eu quis levantar nessa minha busca pela robótica educacional e tudo mais. E eu imagino a robótica, na verdade, de forma muito ampla, né? Hoje, assim, tem muitas perguntas muitas perguntas não estão respondidas pela robótica, né? Como que e também assim, com a educação de forma geral, na verdade, como que você trabalha a robótica de forma acessível para a pessoa que ela é cadeirante, que ela é surda, que ela tem um problema de visão, que ela é cega. Então, tem vários pontos assim que a gente tá explorando hoje, e eles vão de um conceito simples e básico que é universal. Quem é a pessoa quem vai colocar a mão na massa? Quantos anos ela tem? Qual que é a realidade dela? Ela está na periferia? Ela é da classe média? O que que ela sabe sobre robótica? O que vai adiantar ela? Qual que é o conhecimento que vai trazer para ela, né? Então, a robótica ela pode ser interdisciplinar. A criança pode aprender sobre ecologia utilizando robótica. A robótica ela tem multifuncionalidades. Você pode ensinar robótica para a criança, você pode ensinar lógica de programação para a criança, do mesmo jeito que você pode ensinar biologia utilizando robótica. E a criança não sabe, não precisa saber do processo todo da robótica naquele ambiente, entendeu? Então, por que não trabalhar a tecnologia dessa forma? Eu acho que hoje
a área de educação, principalmente, eu vejo assim isso muito recorrente assim nas licenciaturas, o medo da tecnologia substituir, né, o professor, substituir o educador, porque na verdade isso está acontecendo em diversas outros setores, né, tanto da indústria quanto do mercado. A gente tem a robótica, a gente tem a tecnologia substituindo alguns profissionais. Mas eu acredito que a gente tem que trabalhar com a tecnologia, porque a educação ainda é um processo humano. Você não tem como fugir disso, ainda é um processo humano. E a robótica, ela vai ser assim como um computador, assim como um data show, assim como um lápis, assim como um papel, uma mera ferramenta. É uma mera ferramenta que permite que o educador traga para a realidade de seu educando, traga para a realidade de sua criança coisas fantásticas e inimagináveis que transformem aquela criança numa pessoa completa, né? Muito mais do que preparada. Não, a gente não tem que deixar nossas crianças preparadas para o mercado de trabalho, não tem que deixar a criança preparada para crescer, ela tem que viver, ela tem que estar completa, né? Se a gente tem que preparar a criança para alguma coisa, é preparar para a vida. E eu acredito que a robótica, ela traz as habilidades necessárias para essa criança. Ela tem estímulos cognitivos que faz com que ela use o tato, que ela use o cheiro, que ela use muitas outras coisas do que apenas sentar na frente de um computador ou utilizar um tablet para aprender, para aprender, né? Eu acho que fica mais fácil utilizar aspas nesse caso, né? E então eu acho que a forma como a gente lida com a robótica, ela tem que mudar. A gente tem um negócio muito tecnicista e funcionalista, talvez porque até hoje em dia, até hoje, assim, se a gente for parar a pensar, eu acredito que isso está mudando. A robótica educacional, ela tem sido pensada por engenheiros apenas, né? Então, o que a gente precisa, na verdade, eu acho que de engenheiros que tenham a sensibilidade de um educador, né? A gente precisa, na verdade, não que o engenheiro seja educador, mas que o educador, ele pincele a engenharia na educação. Eu acredito que dessa forma a gente consegue a robótica para todas as idades, para todas as classes sociais. A gente consegue utilizar a robótica para reduzir esses problemas sociais também. E é uma infinidade muito grande. Na verdade, se eu continuar falando aqui, eu vou até o final, porque são muitas coisas que a gente pode fazer com a robótica, né? A robótica, ela pode ser de baixo custo, né? Você pode levar a robótica para a periferia. A robótica, ela não pode estar apenas num colégio onde você paga R$ 2.000 na mensalidade, entendeu? A robótica, ela pode ir para a periferia com um custo baixíssimo. Ela pode ser paga por instituições, pelo poder público. A robótica, ela tem vários meios, né? E eu acho que o que estava faltando era a gente fuçar esses meios. Quais são esses meios mais humanos de utilizar a robótica? Quais são esses meios mais reais? Como que a gente faz com que a robótica seja uma realidade na vida de uma criança da periferia? Porque a criança isso pelo menos eu experienciei na ONG que eu trabalhei, inclusive, eu estive na última gestão como presidente, que é do Projeto Formiguinha. Eu experienciei isso. A criança, quando ela sai da sala de aula, ela não tem para onde ir, geralmente. O pai está trabalhando, a mãe não está em casa, então ela vai ficar com a avó, ou vai ficar com o vizinho, ou ela vai ficar na rua mesmo. E então não tem como você cobrar que essa criança chega em casa, acessa a internet, tem acesso à internet. Primeiro ela tem que ter acesso à internet, mas que ela acesse a internet, ela liga um vídeo no YouTube e começa a verificar, abrir o manual do mundo lá e fazer experiências químicas. Não tem como você cobrar esse tipo de estímulo da criança, né? Então a gente ainda precisa de uma mediação nesse ponto e precisa de um estudo aprofundado de como a gente pode levar a tecnologia para resolver esses problemas, né? E a robótica, ela tem características que eu gosto muito, são muito interessantes, e eu acredito mesmo que a robótica é um meio de revolucionar a educação, porque a robótica em si, ela na verdade ela é uma ferramenta, e a ferramenta depende muito de quem está usando, e não dela em si. É isso, porque eu acho que a sua fala toda, né, o que a gente está dizendo, o que a gente está falando é sobre criação, né, sobre a colocação, o exercício desse potencial humano de transformação, de criação, né, e a gente se engana pensando que isso vai estar no tablet, né, ou no circuito pronto que já chega, você conecta e usa e programa no computador, né. Quando a gente está pensando naquilo que é potencial, recurso para a criação, e aí a robótica
é uma ferramenta para isso, a gente pode se apropriar daquilo que está mais perto, assim, né? Então, acabou de acontecer, faz uma semana, uma oficina aqui no Lavoeu de robótica, e era, assim, a chamada, né, desse dia era a construção de um robô. E aí é muito legal, porque todo mundo, né, vem na expectativa, como você disse, imaginando aquele robô, né? E o robô, primeiro que foi um processo muito artesanal, tudo é muito artesanal, né? E tem que ser, eu penso isso agora, porque é a mão que produz, é a mão que transforma em qualquer instância, né? Aquilo que a gente idealiza, aquilo que está no nosso imaginário em realidade. Precisa passar por um processo artesanal mesmo, manual. E aí essas crianças imaginam um robô, né, imaginam e desenham isso, e depois elas vão construir ele com argila. Nossa, para mim isso foi tão simbólico, assim, tão forte, sabe? Fazer um robô de terra. Que incrível que é isso, assim, né? E é de terra, né? Ou em outro momento é um palitinho, é uma massinha que você mesmo faz com farinha, água, sal. Então, assim, essa sacada de perceber que o diferencial está na potência criadora que aquele elemento vai investir para mim, né? E para a criança. E não no requinte dele, porque daí a gente abre mão do requinte e faz esse exercício de rastrear, de buscar aquilo que é acessível, né? Aquilo que está perto. Mas que no final das contas, o material é um recurso, tá num plano que não é o primeiro. O primeiro é a possibilidade de criação, né? De transformação. Isso é incrível, assim. Exatamente, na verdade, assim, é lógico, você não atinge isso só com a robótica, né? Você atinge isso com um plano político-pedagógico bem montado, você atinge isso com uma equipe bem preparada, você atinge isso com transparência com os seus educandos, você atinge isso utilizando ferramentas, né? E aí a robótica, ela acaba sendo, na verdade, só um planetinha que está orbitando aquele sistema, né? Aquele sistema solar que é a criança, né? A criança é quem tem que brilhar. E eu acho tão, assim, e a robótica, na verdade, em resumo, a robótica ela pode ser para qualquer idade. Eu me formei aprendendo com robótica, né? Então, em termos de ensino superior, a robótica me serviu. Eu aprendi antes no ensino fundamental com 12 anos, eu aprendi a lidar com problemas utilizando a robótica, né? Eu aprendi a enfrentar situações utilizando a robótica. Eu aprendi a ter criatividade utilizando a robótica. E a robótica ela pode ter sido decisiva no meu processo de escolha profissional, escolha de carreira e tudo mais. Mas ela, na verdade, ela foi mais um estímulo só, né? E quando eu mais precisei daquele estímulo, ele apareceu, né? Quando eu mais precisei dele, eu tinha onde me apoiar naquele estímulo que eu recebi. Eu fico imaginando minha vida se eu não tivesse conhecido a robótica com 12 anos de idade, né? Eu também fico imaginando minha vida, é lógico, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de ler, eu fico imaginando a minha vida se não tivesse apresentado um livro. E eu acho que é esse o ponto diferente. Eu acho que, assim, desculpa, o ponto diferente não, é esse o ponto focal da coisa. Você tem a ferramenta, o livro é uma ferramenta, o robô é uma ferramenta. A gente tem que aprender como introduzir isso no universo da criança, né? E deixar a criança decidir o que ela quer fazer com aquele conhecimento. E eu acho que a robótica ainda tem muito espaço para crescer, ela tem muito que avançar ainda na educação, porque o que a gente está propondo, com a robótica, na verdade, ela parte de uma mobilização praticamente social, que é de transformar a escola em algo que ela deveria realmente ser, né? Eu gosto muito, né, o que o Lavoeu trabalha do termo desescolarizar, porque o desescolarizar, ele não é, na verdade, que tirar as escolas da sociedade. Não, na verdade, o desescolarizar é o processo que está sendo utilizado na escola que tem que mudar, né? A criança ainda vai ocupar ambientes públicos, a criança ainda vai socializar, a criança ainda vai participar de muitas coisas na sociedade, né? Na verdade, a gente tem que mudar a forma como isso está acontecendo logo na primeira infância, logo no ensino fundamental, logo no ensino médio, porque as crianças hoje elas estão chegando despreparadas
para a vida. Elas estão chegando despreparadas para o que elas realmente têm que fazer, né? Você pega, assim, muitos amigos meus mesmo, depois de formados, com 21, 22, 23 anos de idade, não sabem o que quer fazer. E eu acho que isso daí é uma culpa principalmente de como a educação tem sido empregada em todos os níveis, em todas as faixas etárias, né? E eu acredito que se a gente partir por uma perspectiva totalmente diferente de educação, que ela seja inclusiva, que ela seja humana e que ela trate o desenvolvimento da criança como ele tem que ser, a gente tem que fazer isso na tecnologia e na robótica também. E se a gente não explorar, e se a gente não arriscar, essa oficina que a gente fez de argila no Lavoeu, a gente teve 1h30, 2 horas de atraso, porque é um processo novo, é um processo difícil. Não é todo dia que a gente faz robô com argila. A gente sempre vai ter problemas. E a criança, vendo que isso acontece no dia a dia, ela vai entender que a vida é dessa forma. E ela vai aprender a se preparar para aquilo, né? Porque a gente poderia ter levado nessa oficina uma construção de robô com várias peças impressas em 3D, né, numa impressora 3D, todas preparadinhas, com encaixes perfeitos, e a criança só teria que seguir o passo a passo de juntar um fio no outro, né? Mas quando a gente faz isso, a gente não está ensinando robótica, a gente está preparando, na verdade, operários para um sistema fabril. E isso realmente não é uma coisa que eu não quero para as minhas crianças, tanto sendo elas meus filhos ou sendo elas meus alunos. É isso. Nossa, tudo isso que a gente tem que pensar e se inspirar. E aí eu acho que fica todo mundo curioso, porque a gente vai contando umas dicas aqui, né? Faz um robô de argila, usa a massinha para isso. Então, eu acho que seria interessante se você pudesse compartilhar um pouco, assim, de quais recursos tão possíveis vocês estão nesse processo de testar, porque essa sua fala é muito importante, né? Não está pronto, né? Não é você tem uma ideia linda, vamos fazer um robô de argila e isso se resolve por si. Não, é exercício o tempo inteiro, né? E tem que ser assim. Tem que ser, né? Da próxima vez a gente faz um ajuste de uma, sei lá, isso não foi muito legal, a gente pode tentar esse outro material, eu pensar nessa outra estratégia, mas aí resolve uma questão e aparece outra, porque isso é vivo, né? É uma coisa que está acontecendo e se transformando o tempo todo, assim, né? Então isso é incrível. Por isso que não penso que, né, você compartilhar algumas coisas seja no sentido de dar receitas, assim, né? Ou dizer, olha, gente, né? Apontar caminhos. Mas é de mostrar o processo de tateio mesmo, né? O que vocês têm experimentado junto com as crianças em relação a possibilidades práticas mesmo, assim. Assim, a gente tem experimentado coisas bem interessantes, né? A gente ficou falando aqui desse processo aí de utilizar argila, e ele é muito interessante. A gente pensou na argila, e quando a gente fez o robô, né? Quando o Everton, né? O pessoal que estava envolvido construiu o robô como um modelo lá de como nós vamos fazer essa oficina, a gente enfrentou vários problemas que a gente até levou isso para as crianças depois, né? Que a argila, ela conduz eletricidade. A gente não podia simplesmente plugar os componentes eletrônicos na argila, porque enquanto ela ainda está úmida, ela conduz eletricidade. E então, assim, o que a gente pensa em fazer, né, é trazer uma gama de materiais que sejam fáceis, né, que a criança possa encontrar até na própria casa, que se ela levar uma lista de compras para o pai consegue comprar e consegue fazer isso dentro de casa, porque o conhecimento ele não é feito para ficar dentro da sala de aula, o conhecimento ele é feito para ocupar o mundo. E a criança, quando a gente pensa no material que a criança vai utilizar, tem que ser um material que é acessível. Então a gente trabalha com, no caso a gente já fez a oficina assim, pensando em massinha de modelar que conduz eletricidade. Então, quais são os ingredientes que isso precisa? Precisa de farinha, precisa de água, precisa de sal? Como a gente faz para conectar o circuito? É fácil achar um LED para comprar? Quais são os materiais necessários? Onde a criança vai achar um fio? Então, toda vez que a gente vai pensar no processo de como a gente vai explorar, a gente pensa primeiro nesses pontos, né? E aí a gente tem algumas oficinas, no caso,
garrafa PET, é muito comum, a gente fez assim, a gente faz carrinhos para utilizar, explicar como funciona um motor, como funciona um motor sem eletricidade primeiro, depois como funciona um motor com eletricidade. Então, garrafa PET, a gente usa, a gente busca, é um conceito, na verdade, que ele é chamado hoje de robótica livre. Né? A robótica livre, o material ele está disponível de forma fácil. É fácil você fazer assim muitos tipos de robô. Você pode fazer robôs assim magníficos, mas você vai precisar de uma impressora 3D, você vai precisar de uma cortadora laser para cortar acrílico, você vai precisar de uma furadeira de bancada, você vai precisar de uma serra. São todas coisas que são difíceis de achar. É lógico, a gente quer privar a criança dessas experiências, desses estímulos? Não, longe disso. Na verdade, a proposta, na verdade, a gente traz materiais simples, introduz a criança aos conceitos, e conforme a criança vai desenvolvendo, a gente vai mexendo com materiais diferentes, né? O curso de design da Unesp, por exemplo, você não começa já colocando a mão na massa e cortando bambu, por exemplo, o projeto Taquara da Unesp. Você não começa já fazendo um móvel de madeira. Você tem que aprender a coletar o bambu, você tem que saber o processo de plantio do bambu, coleta o bambu, corta o bambu, trata o bambu com material adequado, depois como você vai fazer a compressa da madeira e tudo mais. Então, a gente tenta buscar isso da mesma forma. Quais são os materiais primários que uma criança pode colocar à mão? Ah, é massinha, tem que ser coisa que não pode ser pontiaguda, argila, muitas vezes assim, foi importante uma experiência uma das coisas que inspirou isso daí, uma das pedagogas que faz parte do nosso projeto, assim, que ajuda a nossa equipe, ela tem um contato com pedagogia Waldorf. Então, tem muitas coisas que a gente ainda quer explorar, a argila veio desse ponto, né? Veio dessas experiências. Mas a gente quer trabalhar coisas como lã de carneiro, a gente quer trabalhar pano. Tem uma coisa muito interessante, os chamados hoje, assim, indo para um conceito um pouco mais técnico, os chamados wearables, que são os vestíveis, são tecnologias vestíveis, são coisas muito interessantes que dá para se trabalhar com criança. A gente tem linhas de costura que conduzem eletricidade. Que você consegue se conectar, colocar LEDs numa camisa, costurar circuitos eletrônicos numa camisa. Então, essas coisas, elas são materiais muito primários, assim, quando você fala de pedagogia Waldorf, elas estão presentes nos primeiros anos de vida, assim, de vida escolar da criança. Então, atualmente o que a gente já trabalhou foi isso, foi massinha de modelar, foi trabalhos com garrafa PET, né, com recicláveis, a gente trabalhou também é muito legal trabalhar com isopor, para trazer um pouco do elemento água para a criança colocar, a gente fez um barquinho com isopor e garrafa PET, com motores, e isso tudo, na verdade, é porque a criança precisa do estímulo, né? Na verdade, o processo de montar o robô, a parte do conceito de conduzir energia elétrica, da energia elétrica com a bateria, de acender um LED e tudo mais, isso não chega a ser 10% da atividade em si, né? Então a gente está utilizando a robótica como um meio de trazer as habilidades cognitivas necessárias, que às vezes é modelar uma massinha que estimula o tato da criança, modelar argila foi muito difícil para algumas crianças que participaram da oficina, né? Foi uma coisa bem interessante. Algumas tinham uma habilidade muito melhor, elas sabiam modelar, fazer bolinha, fazer quadrado, fazer paralelepípedo, e acrescentar uma mãozinha, acrescentar outra coisa, mas foi muito mais crianças fazer isso, para outras não. Para outras a gente precisava ir lá e mostrar um quadrado, por que você não usa essa técnica, por que você não amassa desse jeito, e eu acho que isso daí, na verdade, que é o importante dessa atividade, né? É como a criança está aprendendo a modelar o mundo em volta dela. E nesse ponto, a gente percebe que quando a criança estiver preparada, a gente vai poder colocar ela com uma furadeira de bancada, quando ela tiver a idade adequada, quando ela estiver num ambiente seguro, a gente vai poder colocar ela com uma furadeira de bancada, com uma cortadora laser, com uma impressora 3D, porque a partir dali a criança já consegue explorar a criatividade de outras formas, né? Porque a criança consegue modelar uma peça, é uma coisa muito interessante. No curso de design mesmo tem muito disso. No design de produto, você modelar uma peça, você modelar
um pedaço de um parafuso, por exemplo, você às vezes usa um molde com resina, né? E isso é uma coisa que dá para se trabalhar com crianças, né? É uma coisa que a gente pode utilizar a massinha para modelar alguma coisa e depois utilizar silicone para fazer a própria peça do robô dela, né? Então, esses conceitos de engenharia, esses conceitos de produção, né, de engenharia de materiais, eles podem ser trazidos muito facilmente para a realidade da criança. E a gente quer explorar tudo isso, né? A gente quer explorar, na verdade, um dia no Lavoie as crianças vão chegar lá e vão sair com chapéus muito loucos, cheio de luzes piscando nos chapéus, porque elas costuraram o próprio circuito. É uma coisa besta, né? Como que você pode falar que a criança costurou um circuito? E é uma infinidade, assim, muito grande de materiais que podem ser utilizados, e a escolha deles depende muito, assim, do público-alvo, a gente percebeu, né? A gente precisa entender o que as crianças estão preparadas para receber, né? Então, você vê, a nossa primeira oficina no Lavoe, a gente explorou a massinha no começo, né? Para ver se seria fácil trabalhar com elas, fazer a massinha. Aí a gente percebeu, opa, é um negócio até que bem trivial para a criança, né? Então vamos trazer agora uma garrafa PET, vamos utilizar a tesoura, vamos juntar coisas mais complexas, fazer uma hélice. Agora vamos trazer um isopor, vamos ver se a criança entende o equilíbrio de colocar os componentes da forma certa para ele boiar certinho. Vamos ver se ela consegue entender como que a hélice vai funcionar para o barco funcionar com vento. E aí a gente vai explorando e a gente vai percebendo, opa, agora a gente pode utilizar um outro componente aqui. E aí a gente vai trazendo coisas que até mesmo trazem dificuldades para a gente, né? Quando a gente trouxe a argila, a gente falou, meu Deus, se a gente colocar o LED aqui, ele vai ficar sempre ligado. Não adianta colocar um botão que ele vai ficar sempre ligado. Então a gente vai ter que passar um cano, a gente vai usar um canudo para fazer uma encanação para a criança poder passar o fio por dentro do cano, por dentro do canudo e ligar ele na forma certa, isolar o circuito e não ter curto-circuito, tudo mais. Aí a gente já traz outro conceito, aí a gente mostra para eles que na verdade é assim que a casa deles é feito, é um pedaço de terra que tem um cano passando e uma fiação elétrica lá para ser ligado. E aí a gente começa a trazer isso para a realidade. Então, conforme a gente vai explorando, por isso é uma coisa que, assim, é muito importante, eu acho, na educação, né? Você saber a realidade que o seu educando está, né? Você não pode trabalhar coisas prontas e coisas que já tiveram sucesso em qualquer ambiente. Você tem que trazer pontos, experimentar, errar bastante, mas errar junto com a criança e mostrar para ela de forma transparente. Né? A gente tenta ser tão transparente com as crianças. A gente começou a oficina atrasada na última vez e eu cheguei contando uma história para eles, né? Fiz uma contação de história da palavra robô, que a palavra robô foi criada por um cara que essa palavra robô na verdade é uma palavra escandinava que quer dizer trabalho. E aí eu já trouxe toda a questão do trabalho bruto, do robô, ele é feito para fazer coisas que o homem não faz. Aí depois que eu terminei de contar a história, eu virei para eles e falei assim, então, eu contei essa história, agora que eu contei essa história, eu já terminei de enrolar vocês enquanto a gente arrumava a oficina, vamos continuar. Então a gente trabalhar isso de forma transparente, as crianças elas sentem mais pertencentes àquele ambiente, né? E aí a robótica acaba virando uma grande brincadeira, né? Ela não passa nada mais do que uma tarde de brincadeira com elementos assim que eu tenho em casa, e se eu quiser depois fazer em casa eu tenho as condições, porque a robótica em si, a gente não precisa nem utilizar a palavra robótica muitas vezes, né? A gente pode falar só de atividade. A criança, do jeito que a gente trabalhou lá, a gente pode até abolir a palavra robótica, mas é muito importante esse pertencimento de assim, nossa, eu fiz um robô, né? Uma criança de 6, 8 anos falando, eu fiz um robô, até assusta o pai, né? Fala assim, meu Deus, meu filho é um gênio, meu filho tá fazendo um robô. E ele realmente é. Essa genialidade que a gente está querendo explorar. E é essa genialidade que vai surgir com esses estímulos, né? Trazendo diversos materiais, trazendo diversos contextos. E basicamente eu acho que é isso, né? A gente pode trabalhar robótica com qualquer coisa. E é muito legal porque a gente está falando agora de um momento em que a gente tem, né, todas essas ideias muito vivas, assim, essa busca, e estamos num processo de organizar isso através de momentos, de encontros, né? Oficinas, né, que possibilitem isso.
mas você vai dizendo, e a hora que você fala, né, sobre em um determinado momento ter uma bancada com todos os elementos e tudo mais, a gente fica mesmo vislumbrando, né? Eu acho que o ápice disso é a gente ter um ambiente que disponibilize todos esses recursos e um educador que ofereça repertório para essa criança, para que num determinado momento ela não vai mais fazer aquilo que está sendo proposto no momento coletivo, né? Mas ela vai ter elementos dentro do que ela pode imaginar, né? E ter a possibilidade de imaginar e criar, e ela vai realizar aquilo que for naquele momento. Ela tem esses elementos à sua disposição e ela tem esse espaço criador potente possível, assim. É isso que a gente fica sonhando, né, Matheus? Vai chegar esse dia. para a gente e acho que para todo mundo, né? São esses caminhos que a gente está cavando, né, e querendo construir, assim. Eu sinto que eles estão chegando, cada vez mais a gente encontra outras pessoas que estão na mesma busca, encontrando outras maneiras de realizar e viver isso também. Então, é muito inspirador a gente poder se reconectar com o que é essencial, seja pensando na tecnologia, né, que tem um ar tão requintado, mas que ela serve, para ela servir ao que é essencial para toda pessoa humana, assim, né? Então, é muito lindo que a gente possa já estar vivendo isso, assim, e estar vivendo isso junto com vocês. Como o Matheus disse, ele é porta-voz de um coletivo, de um grupo, né? Estão construindo isso de várias mãos e várias cabeças pensando em quais podem ser essas possibilidades. Assim, agradeço imensamente você se dispor para estar aqui com a gente e compartilhar uma perspectiva tão atual e tão necessária. Assim. Muito obrigada, Matheus. Que isso, Bruno. Eu que agradeço o convite. É um prazer. Assim, eu sou um evangelista da robótica educacional. Eu penso assim. E, e eu acredito que a gente tem que ter espaço para falar disso, né? Da mesma forma que a gente tem que trabalhar a educação sexual com a criança, a gente tem que trabalhar temas mais polêmicos e tudo mais, a gente tem que trabalhar também de temas como esses, que são tão atuais, porque eu vejo assim, uma preocupação muito grande dos pais hoje em dia meu Deus, meu filho fica o dia inteiro no celular, o dia inteiro no computador, ele só fica isso, só fica aquilo e tal. Então vamos utilizar a tecnologia para o bem. Vamos utilizar a tecnologia para que a criança seja integrada socialmente e para que ela desenvolva as habilidades necessárias para viver. É isso. Muito obrigada. E você que está aqui com a gente, participando dessa conversa, compartilha com a gente, né, nos comentários, o que te provoca tudo isso, né, e que experiências, né, ou reflexões você já vive e pode enriquecer essa nossa discussão, né, esse nosso diálogo. E aí, assim, a gente consegue, se não, né, olho no olho, presencialmente, a gente consegue continuar conversando nos comentários, né, nos e-mails e tudo mais. Então, a gente espera que você também compartilhe as suas riquezas conosco. Muito obrigada pela sua presença até aqui e a gente se encontra logo mais em outra conversa. Até mais.